Seja muito bem-vindo, graça e paz. Hoje estamos mais um dia na presença do Senhor para estudarmos e crescermos em conhecimento e sabedoria. Estamos iniciando o capítulo 5, que se chama A Escada Revelada do Pai. Logo no início do capítulo, ele fala, as autoras falam, sobre quem teve um relacionamento difícil com o seu pai terreno pode ter dificuldade em vivenciar um relacionamento seguro com Deus Pai, E se estivermos convencidos de que os nossos pais, são inseguros ou assustadores, aceitar o conceito de que Deus é um Pai amoroso será muito difícil. Se nós não permitirmos tirar essa imagem do nosso Pai terreno, nós temos a tendência de olhar para Deus Pai com esse olhar crítico. Então, mais na frente, ela fala um pouco sobre o conceito da escada do Pai e ela explica um pouquinho que Deus nos projetou para que as nossas necessidades fossem supridas nele, Para onde iremos nós se só Ele tem as palavras de vida eterna? Ele é a eternidade para nós. Ele é tudo para nós. E o que Deus fez? Ele instituiu a primeira família e esta unidade representa a função de cada membro da Trindade. Então, a família representa cada membro da Trindade. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, tá? Se você quiser uma referência para estudo, você pode ler Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Então, quando os membros da família deixam de cumprir os seus papéis, a dor e a confusão são o resultado disso, tá? E aí vai ser transferido essa compreensão a respeito de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Se você não teve mãe ou a sua mãe te espancava, você teve... eu estou usando esse exemplo, mas se você teve uma má experiência com a sua mãe, provavelmente você vai ter dificuldade para ter experiências com o Espírito Santo. Se você teve más experiências com seus irmãos, com seus amigos, você pode ter dificuldade com Jesus, e se você teve com seu pai, vai ser com Deus Pai, tá? Talvez não seja só com o pai, mas com uma autoridade que representa homem, a paternidade, uma autoridade espiritual. Então, o corpo ele possui necessidade de identidade, valor, tá? Proteção e provisão. É uma referência bíblica, Jó 42:10. A alma, olha, preste bem atenção. O corpo, tá? É o corpo físico, possui a necessidade de identidade, valor, proteção e provisão, tá? A alma precisa de comunicação e companheirismo. Veja 1 Pedro 3:20. E o espírito precisa de conforto e ensino. Romanos 8:16, tá? Então, se você já conseguiu se conectar com o que eu estou falando de corpo, alma e espírito, e cada um é representado, Tem uma representação. Então, essas necessidades foram colocadas em nós por Deus e existem desde a concepção até a morte, tá? Não existe um período em que você não vai precisar de um pai. Toda a vida você vai precisar de um pai. Toda a vida você vai precisar que o seu espírito seja confortado e ensinado, tá? Então, quando os membros da família não atendem às necessidades de seus filhos, cônjuges ou amigos, as mentiras do inferno se desenvolvem. E essas mentiras vão dificultar o contato dos indivíduos com outras pessoas
com eles mesmos e com Deus. É um ciclo, tá? A palavra de Deus diz: ame ao próximo como a ti mesmo. E ame a Deus acima de todas as coisas. Como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim? E como é que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim nem a Deus? Né? Então, está tudo interligado, tá? E aí, o corpo, né, como nós falamos, necessita de provisão, proteção, identidade, valor e propósito. E isso representa quem? Deus Pai. Tá? Então, se você necessita de cura física, se você é perseguido por muitas doenças, pergunta ao Espírito Santo se essas doenças têm influência devido a uma orfandade espiritual, a falta de Deus Pai, tá? A falta dessa conexão maior com Deus Pai. A sua alma, que são os seus sentimentos, ela precisa de comunicação e companheirismo, tá? E isso é suprido pelos irmãos e pelos amigos, e quem representa irmãos e amigos é Jesus. E o Espírito, o nosso Espírito, ele precisa de ensino e conforto. E quem representa o Espírito Santo aqui na Terra é a nossa mãe, tá? É a figura de mãe, tá? Então, prosseguindo, quando Deus Pai disse no batismo de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ele estava claramente anunciando a identidade e a autoridade de Jesus. Isso está lá em Mateus 5, no versículo 15. Tá? E a confiança de Jesus no relacionamento que ele tinha com Deus Pai nunca poderia ser subestimada, porque lá em João 5 ele também fala que ele fazia tudo o que ele viu seu pai fazer. Então, quando o pai ele falha em comunicar aos seus filhos como ele vê os seus filhos, e isso pode gerar limitações na identidade, e essa criança ela pode se tornar uma criança confusa, tá? Uma pessoa confusa, e essa confusão pode levar a graves disfunções no comportamento. Então, quando as crianças testam os limites, sabe? Quando aquele dia que você precisa de mais paciência, seu filho está te testando, tá? Muitas vezes ele só quer uma afirmação de quem ele é, tá? Às vezes nesse dia mais difícil é o dia que você mais precisa buscar o Espírito Santo para estar afirmando quem o seu filho é, tá? Então, o sistema interno de crenças de uma criança, ela é formado pela identidade, pela opinião do seu pai terreno, tá? Então, eu vou repetir, o sistema de crença de uma criança internamente é formado pela opinião de um pai. E quem cresce sem um pai, né? Geralmente, as crianças que não têm pai, elas tendem a ser carentes, né? Mulheres que, enfim. Então, quando essa criança ela é suprida pelas afirmações do pai terreno, eu tô falando do pai terreno, tá? Elas conseguem se posicionar melhor nas escolhas da vida, em escolhas saudáveis e bem-sucedidas, tá? Essa criança ela vai ser uma criança mais forte na sua identidade. Então, os pais, eles também têm responsabilidade de fornecer proteção, e em uma família saudável, quando as crianças se sentem assustadas, elas olham para o seu pai, porque elas têm no pai a segurança para aquele momento. Então, tem um psicólogo que ele tem vários livros e ele fala sobre a identidade masculina e ele fala sobre a identidade de Deus. E ele afirma, tá? Esse livro ele é um best-seller lá nos Estados Unidos,
E ele afirma que a criança necessita da presença de um pai, sabe? E quando o pai ele é considerado provedor de segurança financeira para a família, mesmo que a mãe não tenha capacidade financeira, ganhos financeiros, isso traz maior segurança também para os filhos. E isso interfere também, tá, na visão do filho, na identidade de um filho. Porque quando um pai ele fala em prover a família, as crianças elas tendem a criar a mentalidade de falta, tá? Então essa mentalidade de falta vai prosseguir a vida adulta até que ela seja curada e algo seja mudado através do Espírito Santo nessa pessoa, tá? Então, vou prosseguir aqui. Não, já está 11 minutos. Eu vou parar por aqui, tá? Eu já falei muito sobre o pai e amanhã eu continuo falando sobre irmãos e mãe, tá bom? Então, vamos orar nesse momento. Você vai repetir comigo assim: querido Espírito Santo, nessa hora eu peço por mim e por aqueles que eu tenho orado, que o Senhor me conduza à tua verdade, a entender quem eu sou e o que eu preciso me mover, porque eu preciso conhecer a Ti e eu preciso entender, Senhor, as necessidades mais profundas que não foram supridas e que necessitam do Teu suprimento divino. Eu clamo a Ti, Senhor, por mim, Senhor, por aqueles que eu intercedo, que o Senhor venha de uma forma sobrenatural, gerar o sozo que eu necessito para viver a plenitude. Eu abro mão, Senhor, do meu orgulho e da minha paralisia, Senhor, da minha passividade, para correr para os Teus braços e lançar fora todas as mentiras, todas as barreiras, as mágoas, Senhor, os ressentimentos, Senhor, por eu ter vivido em orfandade por todo esse tempo. Essa é a minha oração. Eu clamo a Ti, tem misericórdia de mim, Senhor, e olha para mim, pois eu estou aqui e eu quero me reconciliar contigo primeiro, para que essa reconciliação gere, Senhor, também a reconciliação da minha geração. Senhor, leva-me a amar a mim, amar a Ti e amar ao meu próximo como a mim mesmo, porque a Tua palavra diz que aquele que me ama segue os meus mandamentos. Eu oro a Ti, Espírito Santo, sê comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou orar encerrando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse entendimento que o Senhor tem liberado sobre nós. Que cada pessoa escolhida pelo Teu Espírito Santo para ouvir, Senhor, essa ministração, que eles possam, Senhor, jorrar rios de águas vivas e que eles sejam, Senhor, inundados pelo sozo de Deus, na área mais necessitada, na área, Senhor, mais densa, mais escura, que o Senhor entre com luz, que o Senhor entre com verdade, que o Senhor entre com redenção, salvação, cura e libertação. Senhor, quantos aqui, Senhor, olham somente para os outros, somente intercede pelos outros, enquanto, Senhor, a transformação está em nós. Senhor, nós sabemos que somos a representação da Tua glória aqui na terra, da Tua vontade boa, perfeita e agradável. E sabemos quando ela é estabelecida em nós, todas as demais coisas são transformadas e acrescentadas. Hoje clamamos a Ti, Senhor, que os nossos corações sejam como um odre novo, sedento, Senhor,
pelo teu amor e pela tua presença. Senhor, que nada mais em nós importe do que a tua presença, do que sermos reconectados com a tua glória, com a tua presença, porque só assim seremos livres e totalmente plenos, Senhor, para te amar e para amar o próximo e para viver a vida e o destino profético que o Senhor tem para cada um de nós. Que o teu Espírito Santo possa levar cada um a ver, pensar e sentir aquilo que os céus está declarando, as verdades que necessitam ser trocadas, Senhor, e que todas as barreiras agora percam a força e o domínio, Senhor, que as correntes se desfaçam, que quebrem-se agora os grilhões e que nessa hora haja cura, haja libertação aos quatro cantos dessa terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Amo vocês, tá? E até amanhã. Se esse estudo estiver sendo bênção para você, compartilhe, tá? Comenta aqui, dê o seu like, que é uma forma do YouTube entender que esse conteúdo é bom e ele propagar para outras pessoas. Amém?